Amém, amém. Que Deus nos abençoe aí nesse dia. Voltando lá em 1 Coríntios 13, ontem a gente estava meditando um pouquinho, a gente não chegou até o fim, mas a gente parou ali no verso 8, essa questão da ciência, e ela tem, né, levada. E aí o verso 8 ele vai falar assim, né? A gente viu lá em 1 Coríntios 13, verso 8, quando ele fala o amor jamais acaba, mas havendo profecias, e aí havendo línguas, e havendo ciência, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O apóstolo Paulo está falando do Velho e Novo Testamento. Então aqui ele faz uma alusão, em parte conhecemos, que era a Torá, em parte profetizamos, que é o Novo Testamento. Então, os escritos ainda não foram canonizados nesse período. Aí vai ter vários concílios, o de Nicéia talvez seja o mais importante, mais na frente, e aí vai ser canonizado essas cartas, esses, o Novo Testamento. E mais uma coisa que é importante, né? É, e aí o apóstolo Paulo fala: quando vier, porém, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por que isso? Alguém pode pensar: nossa, a Bíblia vai ser aniquilada? Existe uma coisa muito importante, Hebreus capítulo 8. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Nós já lemos esse texto e eu gosto muito dele, porque Isaías também vai falar isso, na verdade. É. Mas Hebreus capítulo 8, deixa eu só pegar aqui. A partir do verso 10, olha só, Hebreus 8, verso 10, e aí, por que isso aí? Porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel. E aí, a casa de Israel, depois das 70 semanas. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. O povo de Israel se vangloriava dessa questão de ter a mente, é, essa questão do convívio da Torá, de você ler e você repetir, você gravar. Também sobre o seu coração escreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, a, a mudança de mente que Deus vai colocar em Israel. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Lembra quando Felipe viu o eunuco estava na carruagem e ele estava lendo um trecho de Isaías, e aí Felipe pergunta: entendes o que lê? E aí o eunuco falou: como eu vou entender se não há quem explique? Tem uma mensagem da Edmé Williams que fala sobre isso, é muito, muito, muito bonita, sobre o eunuco e essa questão de entrar no templo do Senhor. E não ensinará jamais o seu próximo, cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque, e aí ele vai continuar, né? Deixa eu só, opa, olha só, porque e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí, e aí a gente vai ver, olha só, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ou seja, o povo de Israel estaria livre. Na verdade, ele já está, só que ele não entende isso. Existe uma nova aliança, nós vamos ver isso em Jeremias. O problema é que ele está preso na velha aliança. Então, a primeira aliança que nós vemos aí é a aliança de Adão, a aliança adâmica aí. Ela tem duas partes. A primeira aliança antes da queda, e infelizmente a aliança depois da queda aí.
a questão da responsabilidade do homem em tudo que ele faz. A aliança noéica, pega Gênesis capítulo 9, vamos lá para Gênesis capítulo 9, e aí nós temos ali uma aliança, né? Logo depois do dilúvio, olha que Deus fala assim, aí ele faz uma nova aliança com o povo. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais, isso a gente estava vendo ontem, né? Da terra sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues, tudo, 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 tudo. Tudo que se move vive, servirá por alimento, como vos dei a erva verde, tudo que vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, e aí a gente viu essa questão do sangue. Depois a gente pode trabalhar mais a respeito disso aí. Não comereis, certamente requererei o vosso sangue da vossa vida, de todo animal, o qual requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, provai a terra, multiplicai-vos nela. É, você viu que ele fala ali um pouco diferente de Gênesis? Ele abençoa, ele não fala nada de sangue, porque o homem não tinha pecado ainda. Aqui já tivemos vários assassinatos, e aí ele fala, olha, eu vou requerer o sangue daquele que matar alguém. Então, infelizmente, já acrescentou aí uma outra aliança. Aliás, aumentou a aliança. Ele falou, oh, vou te fazer prosperar, vou te fazer tudo que está na terra é seu, você vai poder governar. Só que agora, presta atenção, se você matar alguém, você vai ter que pagar esse preço, né, do sangue do homem, porque o homem é a imagem de Deus. Como é difícil, às vezes, nós entendermos isso pela mentira do pecado sobre a nossa vida, porque todos, sem exceção, são ou estão no coração de Deus, todos. Deus não se agrada que ninguém se perca ou que ninguém morra. Então, o que acontece? É, eu entender que a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o X, Y, Z, não é contra A ou B, mas é, infelizmente, aquilo que o diabo está usando para... Gente, como é difícil, talvez, entender isso às vezes, né? Eu digo isso de mim mesmo. Como é difícil, às vezes, no momento que passamos por uma dificuldade, olhar para a pessoa e falar, rapaz, né? É, Deus te perdoa, eu também, mas às vezes é difícil. Mas Deus mostra exatamente isso. Então agora ele acrescenta a segunda aliança aí, vamos dizer assim, a aliança noética, também é uma aliança condicional, ou seja, eu faço, eu recebo, assim como a aliança de Adão. Eu faço, eu recebo. Então Deus está dizendo assim, ó, vou te dar mais uma oportunidade, destruir toda a terra, comecei de novo, vamos ver agora. E aí ele continua, né? Mas sede fecundos, multiplicados, povoai a terra, né? E viver nela. E aí ele vai continuando, no verso 8, aí ele diz, ó, diz também Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência. Ou seja, está falando de mim e de você. Essa aliança, eu e você estamos debaixo dessa aliança. Estamos debaixo da aliança de Adão, estamos debaixo da aliança de Noé, e vamos indo, é isso que eu quero que entenda assim. Essas alianças são nossas, nos pertencem. O diabo tenta roubar ela de nós. Infelizmente, pegou-nos lá atrás, no Jardim do Éden, mas essa aliança ainda está sobre nossa vida. Por isso que Jesus veio para reconquistar. Por isso que é importante saber que nós estamos debaixo dessa aliança. É,
e vamos estar numa nova aliança, e eu já vou explicar isso aí. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos, animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio. Ou seja, vai haver algum dilúvio? Nunca mais. Não na terra. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, e este é o sinal. E aí ele faz uma aliança, um arco, né? O arco-íris. E aí ele faz um sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco, olha só, a aliança do dedo de Deus será por sinal da aliança entre mim e a terra. E olha só, lembra lá em Gênesis, que nós lemos, Gênesis 3, que ele fala, por causa de você, Adão, a terra geme, maldita és a terra, maldita é a terra por causa do seu pecado. E aí Deus faz uma aliança com a terra, fala, ó, é, é, é a criação de Deus. Deus tem um relacionamento e como o diabo confunde isso, né? Não é um pandeísmo, né? Essas religiões aí que a pessoa vê Deus em toda a natureza, na árvore, tudo, é criação de Deus. E tudo é importante para Deus. Destruir o meio ambiente é uma afronta ao presente de Deus. Vamos imaginar, tem um livro, eu esqueci o nome agora, mas ele faz uma metáfora sobre um cara, ele tem uma casa normal, e ele dá essa casa para um casal. E aí, esse casal, ele acaba indo destruindo a casa. E aqueles que moram na casa acabam passando uma casa normal. A gente pensando assim, né? Tem família, tem as lutas, tem dificuldades, mas ele vai falando assim como se fosse assim. Ele coloca aquele casal, Adão e a Eva, na casa, e aí como se fosse destruindo aquele ambiente, né? O quarto, a sala, a cozinha, eles mesmos, e estava tudo perfeitinho. E isso é legal porque assim Deus nos deu esse presente para morar nessa terra. A gente pensa ao tanto que a gente tem estragado aí, poluição, briga, essa questão do estresse, essa ganância do homem gera tudo isso. Triste isso, né? Mas Deus tem uma aliança com a terra. Ele não vai destruir ela por meio de água. Ele deixa ela se transformar, mas não mais vai destruir os animais, tudo. Nós vamos, por isso que em Apocalipse a gente vai ver que ele destrói sempre a terça parte de alguma coisa. Ele vai deixar algum ambiente preservado, graças a Deus. Assim como o arco está na nuvem, assim também Jesus retornará nas nuvens da aliança eterna com Deus, todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E aí ele continua aí. Então, nós temos uma promessa de Deus sobre a, a nossa vida. Né? Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabelecida, aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. E aí vai falar quem saiu da arca, Cã, que fica na região de Canaã, onde hoje é a Palestina, Israel e parte do Oriente Médio. E aí nós temos Sem, que vai para a região aí do Oriente Médio também, e a África, que estão os semitas, os egípcios, toda aquela região do norte da África lá. O povo de Israel, por isso que eles chamam de semitas, né? Aí essa questão do antissemitismo, eles são descendentes de Sem. E Japé é, é, Japé é o povo que fica ao norte,
Aí o povo que subiu para o lado da Europa, e aí norte da Ásia, eles vão povoando ali. Aí você percebe essas diferenças. é, Todos nós viemos da mesma origem. E aí isso é tão importante, essa questão da melanina. Então, quando eu vou para um lugar mais frio, meu corpo produz menos melanina. E por ele produzir menos melanina, o que que acontece? A minha pele vai ficando mais clara, meus olhos, aquela questão de biologia, do azão azinho, não sei se você vai lembrar disso aí no ensino médio. E se eu vou para um lugar muito quente, eu produzo mais melanina, a minha pele vai ficar mais escura, meus olhos mais escuros. Então, assim, é triste ver que a humanidade, em algum momento, entendeu que a cor da pele significasse alguma coisa. A palavra Adão, Adam, no hebraico, a raiz dela é vermelho, ou seja, o primeiro homem na face da terra tinha pele de índio, ou seja, pele vermelha. E aí é como, né, até em arte lá, a questão das cores é uma cor primária. E dela você vai misturando, ela vai escurecendo, clareando, formando outras cores. Deus nunca se incomodou com essa questão de cor. Não sei da onde que o ser humano entendeu essa mentira de Satanás, que alguma cor interferisse na vida da pessoa. O que interfere na vida da pessoa é o pecado, né? Não importa a cor dela. Todos nós pecamos, todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é muito importante. Nós temos isso em mente aí. Voltando aqui, então, a próxima aliança é a aliança abraâmica, ou seja, a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12. Vamos lá para Gênesis capítulo 12. Essa é a terceira aliança. Então, o que, que vai acontecer? Deus tentou uma aliança com Adão. Não deu certo. Pisou na bola lá. Não pense que ele estava sozinho. Eu e você estava junto com ele. Tentou uma aliança com Noé. Também não deu certo. O povo se corrompeu, se perdeu, não deu certo de novo. Agora Deus vai fazer uma aliança, ele falou assim, ó, fazer uma aliança com toda a humanidade parece que não dá certo. Vou tentar fazer uma aliança com um povo que ainda não era nem nascido, não existia esse povo. Vou fazer uma aliança com este povo para que esse povo faça diferença no mundo. E também não funcionou muito bem. Vamos em Gênesis 12, olha só. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da terra, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É questão de fé. Deus não tinha mostrado ainda para Abraão. Vai seguindo aí, eu vou te dizer. É, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei, olha só, aí, novamente condicional. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, eu tenho uma aliança aí com o povo de Israel. Toda vez que eu abençoo o povo de Israel, eu estou debaixo dessa aliança aí. Toda vez que eu amaldiçoo esse povo, também estou aí. Isso é importante a gente entender. É, Deus não muda o coração dele. O homem pode quebrar a aliança dele, mas Deus nunca quebrou a aliança que fez com todos nós. E isso que é muito importante. Por que então tem duas alianças aí, olha só, que não foi quebrada por Deus, foi quebrada da parte do homem. E então serão benditas todas as famílias da terra. A nossa bênção dependeria da ação de Israel. Infelizmente, Israel se corrompeu durante a sua caminhada e não fez o papel que deveria fazer. Ao invés de amar, Israel odiou. Ao invés de agregar pessoas, Israel distanciou as vidas. Então, Israel se via como o povo eleito de Deus, amém, mas um povo eleito para abençoar. E é triste porque
Quando Jesus chega, era o povo de Israel estava tão perdido que não conseguia nem olhar para ninguém que não fosse no padrão que eles determinaram ali, que não guardasse o sábado, que não desse dízimo, ofertas, que não, aos olhos humanos, não tivesse pecado. E a gente sabe que todo mundo pecou. Isso era tão nítido que quando João Batista começa a pregar, ele chama todos os sacerdotes ali de raça de víboras. Né? Até quando vocês vão ficar igual serpente aí, um chupalho aí, é, era tão dava ânsia de vômito, né, em João Batista. João Batista era mais firme nessa hora aí. Jesus foi ali, mas o povo era assim. Então, quando Jesus chega, todo aquele ritualismo hipócrita do povo de Israel cai por terra, né? E aí a gente vai entender um pouco o coração de Judas, porque, poxa, eu pensei que ele seria o líder, mataram ele. Poxa, então não é rei nada, não. Morreu, está preso, está apanhando, aí acabou todo o desfecho ruim na vida de Judas. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E aí ele tinha 75 anos. Mas só para a gente ver isso aí, o verso 6 desce aí um pouquinho, olha só. Ó, atravessou Abraão, e aí o verso 6 aí, atravessou Abraão a terra de Siquém, e aí você vai lembrar quando Jacó volta e chega em Siquém, na cidade, e o filho, né, do rei de Siquém, que chamava Siquém também, abusa Tamar, que era filha de Jacó, e tem aquele desfecho entre Levi, né, que acaba matando esse povo e enganando ele com a circuncisão e acaba, né, perdendo a bênção, assim como Rubem perdeu a bênção ali, né? E então tem esse desfecho ruim. Mas aí, olha só, voltando aqui, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Olha só, darei. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali o monte ao oriente de Betel. Armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai, ao oriente. Ai é a cidade lá onde o povo de Israel entra com Josué, e destrói Ai lá também. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois seguiu Abraão ali para a região do Negueb, o deserto. Aí, continuando, o verso 13, aí, olha só, vamos lá para o verso 13. Disse, pois, que esta é minha irmã, e aí está no deserto, para me considerarem por amor de ti, por tua causa, me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, vieram os egípcios, pegaram a mulher de Abraão aí, e aí depois o príncipe aí do Egito, o faraó, né? Ele viu que, pode ir descendo, que ela era esposa de Abraão. E aí ele vai dar presentes para Abraão e tudo, e devolve e começa a abençoar Abraão. Mesmo na mentira de Abraão, olha só, não confiou em Deus, e aí Sara realmente era filha do mesmo pai, ou seja, era meio-irmã de Abraão. Ele não mentiu totalmente, mas também não falou a verdade totalmente. O problema das meias verdades é isso, né? E ele enganou ali por duas vezes. Abraão fez isso. No capítulo 13 de Gênesis ainda, capítulo 13, o verso 14, ainda falando da promessa de Deus, o verso 14, ó, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como o pó da terra,
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalheiros de Mamre aí. Então há uma promessa de Deus aí sobre a descendência de Abraão, né? Toda essa descendência. O capítulo 17 de Gênesis, vou dar uma corridinha aqui, 17, o verso 1, aí ele, ó, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito aqui, a palavra é ser separado, né? Evita as coisas do mundo. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão o rosto. Ó, ele estava com 99 anos e não tinha um filho sequer. Mas Deus tinha uma promessa. A promessa de Deus ela é eterna. Às vezes a gente se engana, essa questão imediatista aí. Postou-se Abraão o rosto em terra e lhe falou: Quanto a mim, será comigo a minha aliança. Será pai de muitas e numerosas nações. Nesse momento, Deus vai mudar o nome de Abrão. Olha só, Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, pai de muitos. Porque por pai de numerosas nações te constituí, fartei, fecundo extraordinariamente te farei, das nações e reis procederão de ti. E aí, citando aí Davi, Salomão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Onde Abraão andou, pertencerá a Israel. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei seu Deus. Ainda em Gênesis 22, vamos lá, ainda falando dessa aliança abraâmica aí, Gênesis capítulo 22, verso 15, tá, ainda falando da aliança, o verso 15, Gênesis 22, verso 15. A gente vai ler só esse trechinho aí para terminar. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse. Aí está falando de sacrifício. Eu só dei uma corridinha para a gente terminar esse ponto aqui, a aliança abraâmica. Aí tem mais outras que a gente fala na próxima aula aí. Bradou segunda vez o anjo do Senhor e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei certamente, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, reafirmando aí a aliança de Deus em Moisés, em Abraão. Ele passa, não sei se você percebeu, mas Abraão ele tem três vezes, duas vezes depois da primeira fala de Deus, mas duas vezes Deus reafirmando essa aliança para que Abraão não tivesse dúvida. As estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto estabeleceste a minha voz. E aí voltou Abraão. Talvez por isso que o povo de Israel se sinta bem confortável em algumas atitudes, que não era o que Deus esperava, mas é o que eles entendem aí. Depois nós vamos ver as outras alianças, e principalmente a aliança em Jeremias, que é que nós estamos hoje. Então, essa aliança tem a ver com Israel, e nós poderíamos ter sido abençoados pela intervenção de Israel, que infelizmente não aconteceu. E aí Jesus teve que vir e falar: olha, não vai ter jeito, vai ter que descer lá na terra, Deus falando com Jesus, e você vai ter que fazer essa obra aí, porque o povo lá não consegue fazer essa obra, não. E aí Deus mandou Jesus vir e terminar essa obra, graças a Deus. Hoje a nossa aliança, nós vamos ver isso aí, que está lá em Jeremias, com o Senhor Jesus. Amém? Amados, que Deus nos abençoe nessa semana, nesse dia, que Deus nos dê um dia ricamente abençoado na presença dEle, e possamos viver nada menos que tudo aquilo que Deus sonhou para nós.
que todas as alianças que Deus olhou para nós possamos conquistá-las no nome de Jesus, fazendo a nossa parte, buscando a presença do Senhor e tendo em mente que nenhuma aliança de Deus se perdeu em nossas vidas. Todas foram conquistadas e reconquistadas através do sangue eterno de Jesus sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amados, Deus abençoe. Uma honra e um privilégio estar com vocês todos os dias aqui. Amém.